Então, alunos, nesse vídeo nós vamos dialogar um pouquinho sobre essa grande estrutura que é a assistência farmacêutica dentro do SUS, mais uma vez, tá? Nós vamos verificar os desafios que passaram e também os avanços que houveram desde 2004 até hoje. É claro que a saúde pública ela começou a avançar com a Constituição de 88, quando os movimentos sociais, né, conseguiram que a Constituição colocasse como garantia de direito uma saúde pública, né, gratuita e de qualidade. Então, a partir de lá, nós temos a Constituição para cobrar assistência à saúde de cada cidadão brasileiro. E aí, em 2004, nós temos uma definição maior do acesso a medicamentos, né? Então, aqui nós temos um período longo de análise, né, feito por Cleonice Gama, que era do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, e é isso que nós vamos dialogar um pouquinho. Então, a assistência farmacêutica no SUS, quais são os principais objetivos dela, né? Garantir necessária segurança da eficácia e da qualidade dos medicamentos, garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais e a promover o uso racional de medicamentos. Então, tudo isso deve refletir um objetivo maior, que é a integridade e a resolutividade das ações em saúde. Então, assim, a pressa, a qualidade, né, ela deve estar imbuída nesses objetivos da assistência farmacêutica no SUS, tá? De acordo com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica de 2004, a garantia de acesso e equidade às ações de saúde inclui necessariamente a assistência farmacêutica. Então, não temos condições de dizer que o Brasil ele estava cumprindo com o que manda a legislação na garantia da qualidade da saúde do cidadão, se não fornecia a assistência farmacêutica, né? Se o cidadão ele poderia ter uma consulta médica, ele poderia ter uma assistência hospitalar, mas se ele não tivesse uma assistência farmacêutica, não adiantaria dizer que o ciclo era realmente efetivo. Então, com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, isso se torna algo verdadeiro, né? E que pode ser visualizado no presente momento. E aí o que ela envolve, né? Um conjunto de ações que visa a promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo os princípios da universalidade, integridade e a equidade. Então, são os princípios regidos lá na Constituição Federal e também nas leis 88 que vocês leram e ouviram os vídeos sobre ela. Então, a política de assistência farmacêutica, ela tem aí, foi concebida na primeira Conferência Nacional de Medicamentos, realizada em setembro de 2003, e o tema central foi acesso, qualidade, humanização da assistência farmacêutica em controle social. Só um minutinho. Então, aqui nós temos, nessa política, só um minutinho, estou com dificuldade nesse slide, tá, pessoal? Nós temos justamente aí o que ele nos mostra, né? Uma política nacional de saúde maior,
uma política nacional de assistência farmacêutica e os programas e ações subordinadas a todas essas duas grandes políticas. Então, não é que uma seja separada da outra, elas são interligadas, mas está dentro de uma política de saúde maior, né, que é a Política Nacional de Saúde coordenada, gerenciada, fiscalizada pelo Sistema Único de Saúde. A política nacional é parte integrante da Política Nacional de Saúde, né, política farmacêutica, com base na Resolução 338 de 2004 do Conselho Nacional de Saúde. Então, essa resolução ela estabelece as diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Então, a partir dela é que nós podemos ver vários gerenciamentos, várias normativas para se chegar às farmácias nas unidades básicas de saúde. E de lá para cá, muitas ações foram elaboradas, né? Muitas diretrizes foram criadas para se ter hoje o que nós temos, né? Que é um atendimento bem estrutural. Os investimentos em medicamentos no orçamento da saúde, para vocês terem ideia, em 2007 tínhamos pouco mais de 3 bilhões, chegando em 2017 em 12 bilhões. É claro que aqui a gente não vai fazer referência à pandemia, que é o momento atual que estamos vivendo, onde foi realocado muito mais recurso, né, para combater toda essa situação que a gente vive. Foi o essencial, né? Isso são questões mais políticas, mas que a gente deve refletir, né? Foi suficiente quando a gente analisa hoje em números, né? 45 milhões de brasileiros, 45 mil mortes, né, de brasileiros pela doença. Então a gente percebe aí que é um número muito grande. Então aí volta aquela questão da gestão, né? O que se está fazendo para diminuir esses números, para combater essa pandemia? Então, esses orçamentos aqui, como a gente falou, é em 2017, né? Então, diante de uma pandemia, é claro que é preciso realocar recursos de várias outras esferas, né, de vários outros fundos, para auxílios emergenciais, para ações bem emergenciais que venham fortalecer e combater, né, o que nós estamos vivenciando hoje. A Política Nacional de Medicamentos teve, né, e tem até hoje os medicamentos que são os centralizados e tem os descentralizados. Os centralizados mais na esfera federal, que são doenças de perfis endêmicos com riscos às coletividades. Um exemplo hoje, todos os recursos destinados à pandemia, né, do Covid-19 é vindo a partir do governo federal, então é algo bem centralizado. Então, os governos estaduais, municipais, eles dependem dessas ajudas, mas aí nós temos é claro que nós temos o tempo todo, né, ligado ao Sistema Único de Saúde, as responsabilidades, né, a municipal, a estadual e a federal. Mas aí para cada plano de ação tem um responsável e tem da onde vêm esses recursos, da onde vêm esses medicamentos. Então aí temos os medicamentos centralizados, que são aqueles, né, para questões epidêmicas, né, endêmicas, doenças raras e de custos elevados, e medicamentos de difícil obtenção ou indisponíveis. E aí nós temos os descentralizados, que é a aquisição de medicamentos essenciais, prioritários e com ampla oferta no mercado para estados e municípios. A aquisição centralizada de medicamentos, né, na época, hoje é óbvio que está bem maior, nesse momento que a gente está vivendo principalmente, mas em 2017 o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, contava com mais de 200 contratos, mais de 100 programas contemplados, 380
6, né, espécies de medicamentos adquiridos, tipos de medicamentos adquiridos, atendendo 80 milhões de pacientes e com um orçamento de aproximadamente 15 bilhões de reais. Isso em 2017, tá? Esse número, ele cresceu um pouquinho e considerando a pandemia, né, é uma outra análise que precisa ser feita. A eficiência da gestão, todos os contratos, né, de aquisição de medicamentos, eles passam agora pelo CEAV, que é o controle o Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica, e com esse centro de estudo foi possível haver uma economia de 1,3 bilhões de reais, que possibilitou o acesso de mais de 10 mil tratamentos. E aqui a gente, só nessa exposição, a gente consegue analisar a importância da gestão, né? A gente sabe que a gente mora em um país onde a política é problemática, as questões éticas, as questões de gestão, a questão da roubalheira, mas quando se trabalha um pouco, né, quando se pratica a boa gestão, é perceptível os resultados. Então esse é um dos principais objetivos que vocês devem encarar dessa disciplina, né? Qual a importância de se ter uma boa gestão, né? Uma boa gestão desde lá da ponta das pequenas drogarias, uma boa gestão nas farmácias das unidades básicas de saúde, uma boa gestão em um sistema tão complexo, tão grandioso como o SUS. Qual o reflexo de uma boa gestão, né? Melhores resultados e com certeza maior qualidade, né, na saúde do brasileiro, já que a gente está tratando de saúde, né? Os desafios que esse sistema, essa política enfrenta, né? Nós temos os desafios básicos, os estratégicos e os especializados. Primeiro, repasse de recurso para o componente básico, para os municípios, né? Sem aumento real, para a saúde básica sem aumento real. Diferentes padrões de programação, diferentes padrões de monitoramento, utilização de múltiplos sistemas de informação. Aqui vocês vão ter acesso, e já passa a ser um trabalho, muitas siglas. E para você compreender o sistema como um todo, é necessário dominar um pouco a questão das siglas, tá? E aí vai ser um trabalho que vocês logo farão. Então, aqui, basicamente, o que nós podemos compreender? O sistema de saúde, junto com o sistema farmacêutico, né, com assistência farmacêutica básica, eles precisaram ter uma gestão e se reestruturar. E aí foi-se necessário estabelecer estratégias, estabelecer tecnologias, estabelecer gerenciamento de software, para que acontecesse toda essa gestão desse sistema, que é muito grandioso. Então, a Base Nacional dos Dados Farmacêuticos da Assistência em Farmácia estabelece um conjunto de dados para a composição da Base Nacional e ações de serviços da assistência. Trata de registros de estoque, entrada e saídas, dispensação dos medicamentos, insumos, da RENAVE. E aí, o que vem a ser essa RENAVE, né? É a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, assim, só para você analisar, estoque, entrada, saída, né? Mas estou falando de uma loja, estou falando de uma instituição que tem um programa grandioso e que precisa ter todas essas gestões. Como a gente viu lá naquele ciclo, né, da assistência farmacêutica.
Se não tiver essa gestão, quando chegar lá na ponta, vai faltar o medicamento. Então, é necessário eu saber em quanto tempo eu preciso ter esse medicamento estocado, quanto que meu estabelecimento, que a minha farmácia, ela comporta, né? Sem ter prejuízos, com qualidade, com o tempo necessário. Eu consigo guardar esse medicamento por quanto tempo? Né? Vai chegar quando? Vai sair quando? Quantos pacientes usam? Então, isso nada mais é do que gestão. Então, para gerir esse sistema, eles precisaram de adquirir tecnologias, né? De adquirir software. Hoje você já vai na farmácia, eu faço um tratamento contínuo, então eu recebo o medicamento contínuo. E aí eu pego, a cada 6 meses eu preciso retornar no médico, mas eu tenho que tomar esse medicamento todo mês, todos os dias. Tem como é que faz? Tem um sistema, e aí você vai com a receita e... mas eu sou de outro estado, eu posso retirar em novo repartimento? Se tiver, pode, né? Então você vai, retira aquele medicamento e fica lá registrado no controle do sistema. Estou viajando, eu consigo retirar esse medicamento? Consegue. Então, a ideia é que assim funcione. Nós sabemos dos problemas que tem o serviço público, que tem todos os procedimentos públicos, a gente sabe que enfrenta ainda muito problema de gestão, às vezes é só gestão. Mas se fosse gerido, né, com a qualidade, com a necessidade que o público merece, com certeza a gente não teria tantos problemas. Aqui fala em questões muito de valores, né? Políticas nacionais de acesso a medicamentos, o financiamento da União por blocos de assistência farmacêutica. Então, o bloco básico, em 2017, ele recebeu 600 milhões, o estratégico 1,1 bilhão e o componente especializado 4 bilhões, isso em 2017, né? Isso são as realocações dos recursos para cada componente desse dentro da assistência farmacêutica, tá? E aí nós temos os atendimentos de formas complementares. Eu sei que vocês já visualizaram aí, todo mundo sabe o que significa a farmácia popular, né? E são 2 programas, a gente vê as farmácias e fala, não é a mesma coisa? São programas diferentes, criados em tempos diferentes, né? Então, esses programas receberam quase 3 bilhões somente em 2017. Tá? E aí a gente está analisando aí esse 2017 ainda naquela transição do governo de Temer, né, que assumiu depois do impeachment de Dilma. Quais as ações que esse sistema da assistência farmacêutica precisou criar, né? Primeiro, dividiu-se em eixos, e nós temos os eixos estruturais, o eixo educacional, o eixo da informação e o eixo do cuidado. O eixo estrutural foi justamente fazer com que a assistência farmacêutica chegasse em maior número de municípios do Brasil. Então, em todas as partes do Brasil, esse sistema chegou, né, para que a população pudesse ter acesso à assistência farmacêutica. O eixo cuidado foi justamente capacitar essas pessoas para o atendimento na ponta. Então, primeiramente, capacitou-se os coordenadores nacionais e regionais, né, dentro de um projeto voltado mais para a saúde familiar, e, por último, os consultores do cuidado, né, para verificar como estavam sendo geridos esses sistemas até chegar no cidadão. As estruturas em tecnologia
tiveram inúmeras. Aqui, na época, 46 possuíam sistemas interligados nas unidades básicas de saúde, né? Então, você chegava, seu nomezinho estava lá, independente da farmácia que você precisava ser atendido. Então, esse número cresceu, né? Então, provavelmente, hoje já tem um número bem maior. 70% do sistema de informação para as assistências farmacêuticas. Então, criou-se um sistema de software. 60% dos municípios possuíam demanda judicial no último ano e 25% dos gestores relataram que o recurso foi suficiente. Com isso, a gestão municipal ela passa a ter uma responsabilidade muito maior diante do Sistema Único de Saúde, né? Das farmácias, do medicamento. Então, os municípios eles passam a ter uma responsabilidade maior quando a assistência farmacêutica também adentra os municípios. A estruturação da assistência nos municípios, como funciona, né? 82% possui assistência farmacêutica, mas ainda temos 18% dos municípios brasileiros, né, que não possuem essa assistência. Não significa que esse município não é atendido, ele pode ser atendido pelo Estado ou pelo governo federal. Aqui sempre nos processos de gestão é priorizada a qualificação dos serviços, e essa qualificação ela se dá por meio de treinamentos do pessoal da linha de frente, né, de farmacêuticos, de técnicos em farmácias, técnicos em laboratórios, para que as pessoas possam ser muito melhor atendidas. E o que precisa ser melhorado, né? No SUS, então aqui 66% de disponibilidade de medicamentos. Ainda falta muitos medicamentos, né? Essenciais. 48% atendimento, as salas de espera são lotadas. Estrutura das farmácias, né? Às vezes, né, não tem o medicamento porque não tem a estrutura para armazenar. E aí, a grande maioria, o foco, né, o que precisa ser melhorado é o atendimento em si. Então, o atendimento, assim, é essencial. Como a gente já comentava em outro momento, você só vai ao hospital, você só vai à farmácia quando você está doente, né? Então, você não vai lá quando está de bem com a vida, quando está tudo ok. Então, você já vai com uma situação problemática. E aí, você tem o atendimento ruim, aí imagina, né, a situação que fica. Então, são situações que precisam ainda ser melhoradas, né, nas farmácias do SUS. Mas para isso é preciso, mais uma vez, a valorização do profissional, formação, capacitação de quem está te atendendo. Porque às vezes você vai e tem alguém que não é técnico, que não entende de farmácia, que não entende de medicamento. E a gente vê muito, né, até no nosso próprio município, quem está lá nas farmácias das unidades básicas. Geralmente é um técnico em enfermagem. Não deveria ser um técnico em farmácia? Ainda falando da questão de treinamentos, né, do pessoal, são algumas orientações que o próprio sistema precisou se modernizar, precisou adquirir e agregar para que as farmácias funcionassem, tá? Então, assim, o Brasil, de modo geral, ele precisou criar vários programas de desenvolvimento, e aí um dos programas foi o Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde, investimentos em laboratórios, investimento em pesquisas, investimentos em novos fármacos, né, em novos medicamentos.
E isso constantemente está sendo desenvolvido, né? Uma coisa que fazem apenas um governo. É necessário que esse investimento seja o tempo todo. Não seja um investimento político, mas seja um investimento para a população, tá? E aí, através de programas, parcerias, né, entre público e privado, para que consiga desenvolver os fármacos e os medicamentos necessários para a saúde do cidadão brasileiro. Continuando, a utilização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ela passou a ser atualizada e periódica, né? Como instrumento balizador nas ações farmacêuticas. Então, é preciso ter essa relação de medicamentos essenciais o tempo todo atualizado. Então, o que era essencial há 10 anos atrás, é provavelmente que outros medicamentos entraram na categoria de essenciais. Por quê? Porque as doenças, elas estão o tempo todo, né, mudando. Por exemplo, são os medicamentos para as gripes, né, que surgiram, a H1N1, a chikungunya, a zika. Então, se tornaram medicamentos essenciais. Por quê? Porque uma nova doença chegou e precisou se combater essa doença. E aí, diante disso, essas ações, elas, pelo fato de serem públicas, elas são criadas a partir sempre de leis e decretos, né? Então, nós temos o decreto 7805 de 2011, que ele vem nos informar sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a seleção e padronização desses medicamentos no âmbito do SUS, novos formulários terapêuticos nacional, novos protocolos clínicos, novas diretrizes. Então, o tempo todo está mudando e é preciso normativas, né, para que os procedimentos aconteçam. E aí, com isso, nós temos, por exemplo, a relação de medicamentos essenciais. Ela passou por algumas evoluções, porque, como eu disse, surgem-se novas doenças e o tempo todo essa relação está sendo atualizada, tá? Então, desde 64 até hoje, né, se vocês conseguissem, né, o curioso, pesquisar o RENAME de 64 e pesquisar a lista de medicamentos atuais essenciais, você vê que muita coisa foi acrescida e muita coisa foi excluída também. A Lei 12.401, ela regulamenta a Lei 88, que dispõe sobre assistência terapêutica, incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS. E aí nós temos outros decretos e os processos de incorporação. Esse decreto de 2011, ele vem dizendo justamente que segmento é responsável por qual componente. Então, nós temos as CBAFA, que são os componentes básicos de assistência farmacêutica, eles ficam no componente básico, né? E aí vai vindo os componentes estratégicos, especializados, insumos farmacêuticos, fármacos e usos hospitalares. Para cada componente desse, tem um segmento responsável, né, que vai gerir, que vai administrar toda a logística desses componentes. Aí aqui, mais uma vez, falando das incorporações nos processos tecnológicos, né, dentro desse sistema. Então, criou-se segmentos subordinados e departamentos para que pudesse gerir os trâmites, né, os caminhos que esse medicamento circula até chegar o cidadão, né, o cliente.
As definições e pactuações de ações intersetoriais visam a utilização das plantas medicinais, medicamentosas, fitoterápicas no processo da atenção à saúde. Então, diante disso, também foi necessário para esse programa, né, para essa Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, em 2017, um investimento de quase 10 milhões de reais. Os municípios e estados recebem apoio por meio de recursos financeiros de custeio repassados para a estruturação da assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicas no âmbito do SUS. Então, não é só medicamentos manipulados em laboratório, mas também os fitoterápicos, né, que vêm das plantas, inclusive das plantas regionais, tem um investimento para pesquisa nessa área e para a utilização dessas plantas como medicamento. Os desafios são grandes, como eu disse, muita coisa ainda precisa ser feita, né? O sistema de gestão precisa ser muito mais elaborado. Desenvolveu-se muito? Desenvolveu-se, né? Mas aí quando você vê um país de primeiro mundo com todo um sistema interligado, onde o cliente, o paciente, ele não tem problema, e os nossos ainda precisam ficar em lista de espera, ainda precisam ficar sem medicamento, porque o medicamento ainda não veio, ainda não chegou, ainda faltam vacinas. Diante disso, a gente vê que ainda falta muita coisa, ainda falta muito desafio a superar. E um dos principais desafios, sem dúvida, ainda é o investimento em ciência e tecnologia, né? Ciência, conhecimento e tecnologia. Porque a partir desses investimentos é que se pode pensar, por exemplo, diante de uma pandemia como essa, pensar em ter esperanças, né? Esperança de que a ciência está pesquisando, o medicamento vai sair, né? No prazo mais curto possível. Então a gente só consegue ter essa esperança a partir do momento que a gente está vendo que a gestão pública está sendo de qualidade na assistência farmacêutica, né? Na assistência da saúde do cidadão brasileiro. Então, desafios nós temos muitos e que só serão superados com políticas públicas, né? Combate à corrupção e políticas voltadas realmente ao cidadão que precisa, que paga os impostos para ter um serviço de qualidade, uma assistência farmacêutica de qualidade, um sistema único de saúde que consiga garantir a esse cidadão uma qualidade de vida satisfatória.